Eu queria falar algo do Senhor para ela. Deve ter ido ao banheiro, né? Senhor, antes de eu vir para cá, da Rafa me chamar, o Senhor colocou no meu coração o livro de Salmos, número 126. Salmos 126. E o Senhor mandou eu ler para ela esses salmos. Salmo 126. Já vou ministrar a palavra do Senhor, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou fazer nesta manhã. Amém, minha irmã? Desculpa. Nada, fique em paz. Está arrumando a unha para você. Amém. O Senhor mandou falar algo para a senhora, contando o livro de Salmos, número 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa alegria de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, o Senhor como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvidas com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Eu quero dizer algo do Senhor para a senhora nesta manhã. A dificuldade, ela chega para todo mundo. A dificuldade, ela chega na vida de todo mundo. Todo mundo passa por provação, todo mundo passa por dificuldade, mas aquele que permanece fiel, o Senhor, Ele é fiel a Ele. Eu sei que é muito difícil eu falar para a senhora isso, porque eu não estou passando o que a senhora está passando. Mas o Deus a qual eu sigo, a senhora serve, que conhece tanto eu como a senhora, Ele é um Deus que simplesmente te sustenta. Não se coloque como improvável ou insuficiente quando o Senhor simplesmente te chamou como capaz para fazer aquilo que Ele te dizia que ia fazer. Foi o Senhor que colocou a senhora na frente dessa oração, dessa mesa de oração. Foi o Senhor que te chamou e é o Senhor que te capacita. O único conselho que eu tenho para dar para a senhora diante da Bíblia nesta manhã, diante desses servos do Senhor, é: continue, mesmo que chorando, mesmo que com dor, mesmo que fragilizada, mesmo simplesmente, até mesmo desanimada, continue, porque o Senhor é contigo. Eu tenho uma certeza, minha irmã, que mesmo que não seja na terra, mas o galardão que o Senhor tem para a sua vida é eterno. E vale a pena a senhora continuar chorando por Ele, vale a pena a senhora continuar se humilhando por Ele, vale a pena a senhora ficar persistindo por Ele. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida é muito grande. Então eu quero falar para a senhora, em nome do Senhor Jesus, mesmo que doa, mesmo que simplesmente está entristecida, mesmo que simplesmente está até mesmo desanimada, não pare, continue, vai em frente, vai adiante, que simplesmente o Senhor é contigo e Ele que renova. Ele é as suas forças. Ele é eles estavam retornando do cativeiro, eles estavam peregrinos, e o Senhor não tirou a forte mão deles diante deles. Quem dirá de nós, minha querida irmã? O Senhor é contigo. Então eu te dou um conselho: vá adiante, continue, seja persistente, é forte, é mulher de oração, é mulher de guerra, é mulher de peleja. Não vai se fraquejar mediante a guerra, mas vai adiante, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele renova as suas forças nessa manhã. Ele visita o seu interior nessa manhã. A senhora não sairá daqui da mesma forma que entrou, mas seja renovada por esse Deus a qual nós servimos. Em nome do Senhor Jesus. Você é a mulher que encoraja outras mulheres. Então aqui na frente, nada de falar das suas dores. É guerreira. Deus levanta pessoas para a senhora compartilhar com as vitórias da senhora.
tentação ela foi chamada por cura. Aleluia. É difícil, Senhor. Mas eu sou serva de Deus, a Rafa me conhece. Eu falo aquilo que ele manda falar. Glória a Deus. É difícil, Senhor. Mas cura. Seja canal de Deus. As demais coisas o Senhor cuidará pela senhora, amém? Se eu passar daqui é de mim. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém? Deus abençoe sua vida nesta manhã, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu serei bem breve. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Estaremos fazendo a menção do verso 36. Thaisa, queria pregar sobre Ruth, mas o Espírito Santo me conduziu a pregar sobre Jesus. E quando eu cheguei aqui, a irmã falou sobre a entrada triunfal de Jesus, e o pastor, para completar, ainda falou sobre a descida do Espírito Santo. Então, se eu ignorar aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu sou muito desobediente, né? Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36, os irmãos encontraram? Amém. Que nos diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre sua face, orando, dizendo: ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-se adormecidos e disse a Pedro: o que não pude vigiar comigo, o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da sua presença nos encontramos. Deus, eu louvo o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura de eternidade a eternidade. Ó Senhor, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Nós estamos diante da tua face. A tua presença, ó Deus, ela já é notória em nosso meio. E a minha oração neste momento é pedindo, Senhor, que a sua presença permaneça, Senhor, em nosso meio. Fala conosco, Senhor, aquilo, Senhor, que nós temos a necessidade de ouvir o Senhor falando conosco. Eu te peço que, se existe no nosso meio algum coração entristecido, algum coração amargurado, alguma mente, Senhor, perturbada, Senhor, que pelo poder do seu nome, Senhor, e através da sua palavra, que esse coração e essa vida saia daqui nesta manhã regozijando no seu poder e na tua glória, porque, Senhor, na tua presença nós encontramos, Senhor, alegria para as nossas vidas. Então eu te peço, ó Deus, fala conosco, que não venha ser eu, Thaisa, mas que venha ser o seu Santo Espírito através da minha vida. É esta oração que eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Senta aplaudindo o nome do Senhor Jesus, dando honra, glória, louvor e adoração, porque somente Ele é digno, amém? Essa palavra é uma palavra bastante conhecida. E aqui, Jesus está simplesmente no momento de agonia dele. Ele está dentro do Getsemane. E o que me chama a atenção é que antes de Jesus passar pela agonia, acontece algo que me chama muita atenção. Que Jesus, ele simplesmente vai ministrar a última ceia. E eu costumo dizer, pastor Ricardo, que Jesus, ele atua com 2 lados: o lado divino e o lado humano. E na Santa Ceia, e na última administração da ceia, eu consigo ver e perceber que tinha momentos, deixa eu fazer uma colocação melhor, tinha momentos
que Jesus ele agia com o lado humano, mas tinha um momento que Jesus também agia com o lado divino. E quando eu olho para a ministração da última ceia, simplesmente, eu olho Jesus totalmente agindo com os dois lados. Por quê? O lado divino dele está conseguindo ver e perceber aquilo que ele vai passar mais à frente. E o lado humano dele está ali e está sofrendo aquilo que o lado divino dele consegue ver. Por quê? Na humanidade a nossa carne sente demais. Porque qual é a pessoa que simplesmente não quer todo dia andar no Espírito? Qual é a pessoa que simplesmente não quer todo dia estar alegre no Espírito? Qual é a pessoa que simplesmente não quer todo dia pular no Espírito? Simplesmente sapatear, colocar a mão na cabeça de um e dizer: eis que eu sou contigo, eis que desce uma unção sobre a sua vida. Eu renovo, eu te curo. Jesus ele agia com esse lado, mas também Jesus nos mostra que ele tinha um lado dele humano que também sofria, assim como o nosso lado humano sofre. Aí o que me chama a atenção é que mesmo Jesus passando esse conflito, Jesus ele não deixa que a alegria simplesmente do Espírito passe, ou até mesmo a angústia daquele momento rompe a alegria do Espírito, de ele estar ali em um momento de comunhão, em um momento de adoração, em um momento de confraternização, em um momento simplesmente de adoração a Deus. É o que ele faz? Ele faz aquilo que toda pessoa que é servo de Deus entende que tem que fazer. O quê? Mesmo chorando, mesmo entristecido, mesmo angustiado, ele sabe que ele tem que continuar, e ele continua, ele ministra a ceia. E o que me chama a atenção é que no final da ceia o que ele faz? Ele canta. Qual é a pessoa em um momento de dor, em um momento de adversidade, vai cantar? E é por isso que nós simplesmente somos dados como loucos, porque nós simplesmente somos conhecidos por loucos, porque tá tudo uma bagunça, tá tudo acabado muitas das vezes, tá desmoronado, tá tudo fechado, porta tá fechada, o filho é rebelde, simplesmente não tem simplesmente solução aos olhos humanos, mas nós olhamos para um Deus que vive e reina eternamente, e nós sabemos que a nossa alegria não vem de um homem temporário, nós sabemos que a nossa alegria não vem de uma porta temporária, nós sabemos que a nossa alegria não vem de um carro temporário, mas nós reconhecemos e aprendemos com Jesus que a nossa alegria ela vem de um Deus que é eterno, de um Deus que simplesmente vive e reina de eternidade a eternidade, e é por isso que nós continuamos louvando a esse Deus, mesmo diante de adversidade. É por isso que Jesus, pastor, ele está ministrando a ceia e ele termina a ceia cantando, porque independente da adversidade, ele está alegre com Cristo. A Bíblia nos diz que ele simplesmente despede os discípulos. Tem ali simplesmente, vamos dizer, não é um interrogatório, mas uma discussão de quem vai trair, de quem não é trair. E Jesus olha para Pedro e fala: não, eu não vou te trair. Aí Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. A Bíblia nos diz que quando termina isso, mesmo Jesus sabendo que Pedro negaria ele por medo de ser morto, a Bíblia nos diz que Jesus ele convida Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago, e eu sempre esqueço o nome do outro, João. A Bíblia nos diz que Jesus convida eles, os amigos mais íntimos, para ir simplesmente no monte com ele, no momento de agonia. E eles vão com Jesus. Quando chega ali, Jesus simplesmente chama eles, como nós estamos chamando alguém para ir para o monte, nós estamos convidando alguém para ir para a guerra junto com a gente. Estamos convidando pessoas para ir orar com a gente. Então por isso nós selecionamos pessoas. Olha, essa daqui é de oração, essa daqui eu sei que eu posso contar com ela. Esse daqui eu sei que vai orar comigo. Esse daqui eu sei que não vai simplesmente me desapontar. Então por isso que eu estou escolhendo Pedro, Tiago e João, porque eu sei que no momento de maior dificuldade eles são meus amigos íntimos, eles são de oração e eles vão me ajudar nesse momento. A Bíblia nos diz que Jesus ele chega no Getsemane, o momento de agonia de Jesus. Jesus está tão agoniado que Jesus simplesmente ele fala assim para os seus discípulos: olha,
mas estão cansados. Jesus, ele entende. Aí o que acontece? Ele volta para orar, ele deixa os discípulos simplesmente ali adormecidos. E aí que entra o momento simplesmente de agonia de Jesus. Por quê? É no momento de adversidade que é só eu e você e Deus. Vamos dizer eu e você e Deus, não, você e Deus. É muitas das vezes aquele momento que você fala: caramba, meu Deus, eu não vejo nada, não ouço nada, está tudo fechado, Meu Deus. não tem possibilidade de nada ser aberto. Eu oro e o Senhor não fala nada. Eu peço e o Senhor não abre nada. Já viu aquele momento simplesmente que você está passando na sua vida, que você vem à igreja, ou até mesmo que você passa na rua? Eu passo muito por isso. Aquela pessoa, vamos dizer, às vezes eu não quero ser ousada, eu preciso que Deus use alguém para falar comigo, mas o processo que Deus tem às vezes na sua vida, ou aquilo que Deus tem na sua vida para fazer através da sua vida, é tão grande que até mesmo no processo de dor, querido, você tem que entender que você foi chamada para falar e ser usada. Não para simplesmente muitas das vezes ouvir, até mesmo, vamos dizer, machucada, entristecida, angustiada, você vai precisar falar. Sabe por quê? Você foi chamada para falar. Então não espere que os outros façam aquilo que você tem que falar. Se você foi chamada para falar, querido, fala mesmo com dor. Se você foi chamada para orar, ore mesmo entristecida. Se você foi chamada para profetizar, profetiza mesmo com angústia. Se você foi chamada simplesmente para evangelizar, evangelize mesmo em meio à dor. Em nome do Senhor Jesus, o que você não pode fazer é transferir para os outros aquilo que é responsabilidade somente sua. Ele entende isso, e por isso que ele vai orar sozinho. Aí ele está angustiado. Nós conhecemos relatos que vão dizer que nesse momento da agonia de Jesus, ele está sofrendo, ele está simplesmente suando gotas de sangue. E isso me chama muita atenção, porque tem uma explicação científica, biológica, medicinal, o que vier à sua mente aí que é ligado à medicina, que vai nos explicar isso. Como assim? Existe vamos dizer, um dispositivo no nosso corpo, o coração, ele é chamado para bombear sangue, certo ou errado? Conhecemos isso. Só que existe, vamos dizer, algo dentro do ser humano que ativa muitas das vezes mais o nosso coração, que é chamado, vamos dizer, muitas das vezes ataque cardíaco. O que é isso? É a ansiedade. Já viu? Quando você está normal, você está em paz, seu coração está em paz. Mas quando você está ansioso demais, o seu coração acelera. Isso muitas das vezes faz alteração no ritmo cardíaco. Aí o que acontece? Jesus aqui, ele está muito, vamos dizer, ansioso. Jesus, ele está aqui, está muito acelerado. Os batimentos cardíacos dele estão totalmente fora dos ritmos. Então o coração dele está simplesmente bombeando aquele sangue, uma capacidade, o sangue simplesmente está uma capacidade além daquilo que o coração foi chamado para bombear. Aí o que acontece? O sangue está correndo muito, está pedindo muita pressão, e o coração não está conseguindo simplesmente trazer aquela pressão que o sangue consegue, que o sangue está pedindo. E o que acontece? Quando acontece isso, o coração não aguenta, o que acontece? Nós chamamos como uma parada cardíaca, o coração cai, o coração para, o coração explode. E o que me chama a atenção aqui é que dentro do corpo de Jesus está tendo essa briga entre o coração e entre o sangue. E o coração, vamos dizer assim, me desculpa o termo que eu vou usar, o coração está assim, falando assim: cara, eu não consigo mais, eu não suporto mais, a ansiedade dentro de você está grande demais. Para um pouquinho, reflete um pouco, vai lá, ora com seu pai mesmo, fala com ele, porque a capacidade aí está além do que aquilo que eu posso suportar. E o que me chama a atenção é que o
inferno. A mente está uma bagunça. O sangue está correndo demais pelo corpo. Morrer você não vai. O corpo mesmo fará a função dele de expulsar aquilo que está em excesso para fora. E é por isso que eu te falo, querida. Está doendo, está entristecido. Permanece firme no propósito. Tem uma música que fala que o céu se encarrega, né? Não sei se é o céu é oxigênio, alguma coisa assim. Porque Deus ele se encarrega mesmo quando você está envolvida nos propósitos de Deus para a sua vida. Se Jesus estivesse levando tudo de qualquer jeito, você acha que Deus simplesmente se responsabilizaria em expelir do corpo dele, tirar de dentro dele aquele excesso de sangue? Não! Está rebelde mesmo, deixa morrer de infarto. Está rebelde mesmo, deixa morrer de hemorragia. Muitas das vezes é até um tratamento para quem está fugindo das coisas que Deus tem para fazer na vida. E o que me chama a atenção é que Jesus está tão ligado no propósito, ele entende tão propósito, que Deus olhando só falou assim: não, diabo, você vai tentar matar ele, mas a minha graça é maior sobre a vida dele. Eu amo ele. Aí o que acontece? Jesus ele volta pela terceira vez. Chama os seus discípulos. Chama os seus discípulos. Eles voltam. Aí Jesus fala: olha, vamos levantar, né? Porque é chegar daquele que me trai. Judas ele fez um pacto lá com aqueles homens, os romanos. Aquele que eu beijar, prendei, porque é ele. Acontece isso. Levam Jesus até Caifás. Chegam lá, eles estão arrumando pretexto para totalmente prender a Jesus, crucificar Jesus. Só que não tem que prender Jesus. Ele é tão íntegro. Ele só fez coisas maravilhosas que eles estão arrumando todo o pretexto que eles não conseguem achar simplesmente uma causa para mandar prender e crucificar Jesus. Aí eles começam a falar: você é o Filho de Deus? Jesus está totalmente em silêncio. Eles falam coisas que Jesus sempre está em silêncio. Até que eles perguntam: você é verdadeiramente o Filho de Deus? Você é o Messias? Você está se intitulando como Messias? Jesus olha para ele e fala: você que está dizendo isso? E Jesus ele simplesmente fala para eles o que eles não querem ouvir. Jesus disse: tu disseste, contudo eu vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus fala isso, o sumo sacerdote ele fica revoltado. Você está blasfemando contra os nossos ensinamentos, dizendo que você é o Messias que vai restaurar, vamos dizer, a Jerusalém, dizendo que você é o nosso Salvador. Quando Jesus fala isso, Jesus começa a levar bofetada, cospe em Jesus. Só que eles não podem fazer por Jesus coisas que eles querem fazer. Eles precisam simplesmente, vamos dizer, que uma autoridade certifique que eles podem fazer aquilo. Eles levam Jesus até o governador Pilatos. Quando chega perto de Pilatos, eles estão procurando. Pilatos está simplesmente procurando acusações para poder acusar Jesus. Eles estão passando pela festividade da Páscoa. E nesse tempo existe uma tradição simplesmente a seguinte: que eles poderiam pegar dois presos, um ruim, vamos dizer, os dois ruins, vamos dizer assim. Só que ofereciam à população. E a população escolhia qual dos dois vocês vão querer que a gente solte. E a população escolhia, soltava aquele preso e deixava um solto. Pilatos, ele toma simplesmente essa atitude, por quê? Porque a esposa dele fala para ele: olha só, vou te dizer uma coisa. Eu tive um sonho com este homem. E no meu sonho eu simplesmente chorei muito, eu sofri muito por causa dele. Eu quero te dizer uma coisa: deixa ele em paz. Quem está perseguindo ele, que persiga mais você.
Eles começam a bater em Jesus. 4 soldados, 2 de cada lado. Cada um está com uma arma em sua mão. Que arma é essa, Thaísa? Azorrado. Tinha uma madeira para segurar, tiras de elásticos. Nas pontas tinham pequenos ossos de cabra. E nas pontas desses pequenos ossos de cabra, muitas das vezes tinham pequenos metais. A finalidade era o que, Thaísa? Cortar mesmo, onde bater era para machucar. Então vamos dizer, 4 soldados, 2 de cada lado. O soldado da direita começou a bater. Quando ele tirava primeiro o açoite, os 2 segundos soldados do lado da esquerda começaram a bater em Jesus. E simplesmente, quando o primeiro soldado bateu, o segundo soldado bateu, eu consigo ver e perceber que já tinha alguma marca na pele de Jesus. Por quê? Porque o osso de cabra ele entrava, e aonde ele entrava ele ficava. Então eles precisavam puxar, e quando eles puxava a carne e simplesmente rasgava a carne de Jesus. E Jesus está simplesmente apanhando e indo em direção ao Gólgota. Que lugar é esse, Thaís? É o lugar da caveira, onde seria a crucificação. Antigamente, algumas das pessoas que eram simplesmente destinadas à crucificação levavam uma parte da cruz, mas Jesus não. Jesus ele simplesmente foi forçado a levar a sua cruz toda. Jesus ele está indo para o caminho do Gólgota, sofrendo um açoite com a sua carne totalmente exposta. Eu imagino aqui que tinha até mesmo órgãos dele sendo exposto. Querido, quando eu olho para isso aqui, eu simplesmente consigo ver e perceber a manifestação de Deus através da vida de Jesus. Sabe por quê? Porque qual é a pessoa no seu lado natural que sofreu tanto, mas tanto açoite, a tua carne está totalmente exposta, tem órgãos expostos, e essa pessoa ainda continua de pé, essa pessoa ainda continua caminhando, essa pessoa ainda continua vencendo. Não existe nada que explica isso, a não ser a manifestação do próprio Deus aqui. E é por isso, querido, que você ainda não parou. Você foi tapeado, você simplesmente foi açoitado, você foi injustiçado, mas mesmo assim você não para. Sabe por quê? Porque não é pelas suas forças, mas porque existe a manifestação de um Deus que está olhando para você. Está doendo, está entristecido, está machucado, mas você está proibido de parar, porque o propósito precisa ser concluído através da sua vida. É por isso que Jesus não para, porque ele entende que tem uma manifestação. Toda vez que eu prego sobre isso, eu vejo uma briga no mundo espiritual e uma cegueira no lado carnal. A multidão está ali toda cega. Mata ele, crucifica ele. E o diabo está doido. Vocês não estão percebendo que ele está chegando num lugar de triunfo? Vocês estão percebendo que vocês estão simplesmente impulsionando ele para chegar aonde eu não quero que ele chegue? Porque eu imagino o diabo doidinho pensando assim: vocês eram todos para ser crucificados, mortos, entregues ao pecado, mas ele está se fazendo maldito no lugar de vocês, e vocês, ao invés de se preocupar com isso, vocês estão empurrando ele para perto do propósito. Querido, eu quero te falar uma coisa: eu sei que está doendo, mas tudo isso que está acontecendo está te impulsionando cada vez mais para perto daquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. Então continue nesse propósito. Ele é malgaraçado. Chega um momento que ele está simplesmente tão cansado que constrange um homem, Sirineu, a carregar a cruz dele. Sirineu, esse homem, ele pega, leva a cruz de Jesus até o Gólgota. E é aí que marca o maior triunfo na vida da igreja. Porque a partir desse momento, é o que está acontecendo, é o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2. Toma assim, Thaís. É um marco na vida da igreja. Se Jesus não tivesse morrido, a igreja não teria nascido.
Jesus não tivesse sido entregue ao nosso lugar, você não estaria aqui hoje. Que horas são? Às 10h54 da manhã, eu vim escutando falando de um Deus que se entregou por amor a você. Aí o que acontece? Ele chega no povo, a multidão está, mata ele, acaba com ele. Aí no mundo espiritual o diabo está falando, não, pelo amor de Deus, vamos dizer assim, pelo amor de Deus, não. Ele chegou onde não podia chegar. Ele chegou onde vocês não mereciam que eles deveriam chegar. Vocês não entendem que mesmo vocês zombando deles, caluniando ele, entristecendo ele, cuspindo nele, batendo nele, ele chegou aqui por causa de vocês. Ele é sai. O diabo, vamos dizer, ele é perturbado, mas ele entende mais das coisas espirituais muitas das vezes do que muito mais da gente, do que muito mais do que nós. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, e aonde eu estou passando, eu estou falando isso, para todo mundo entender e compartilhar isso, para a gente ir simplesmente como uma bomba em cima de todos os nossos inimigos. O diabo, ele ama colocar pressão. Sabe por quê? Porque quem tem medo de pressão é ele. Porque ele entende que se você descobrir que ele é mais medroso do que você, ele simplesmente entende que ele perdeu tudo. E é por isso que eu olho para esse cenário aqui e vejo o diabo simplesmente totalmente desesperado. Sabe por quê? Porque ele pensou que colocaria pressão em Jesus. E Jesus está olhando para ele assim, ó, tu vens a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Eu imagino Jesus olhando para o diabo, a multidão está cega, mas a minha visão está totalmente aberta. E é por isso que eu vou concluir esse propósito. Pra cima dele, não. Pra cima dele, não. Chega de andar de cabeça baixada. Levante essa cabeça. Lute, guerreia. Permaneça de pé. Até quando você vai deixar o inimigo da sua alma zombar de você? Até quando você vai deixar o inimigo fazer bagunça na tua casa? Você é de oração, você é de peleja, você vai pra cima dele. Quem não aguenta a pressão é ele. Sabe por quê? Porque na primeira oração que você faz, ele mete o pé, querido. Aleluia. Você não, mesmo debaixo de tanta perseguição, você está ali. Não é não, pastores? Você está ali. Qual é o servo de Deus que não passa por luta? Qual é o servo de Deus que não passa por perseguição? Qual é o servo de Deus que não é confrontado? Se você descobrir, me fala que eu preciso estar perto dele para saber qual é o segredo. Porque todo mundo que está aqui não está aqui porque simplesmente eu sou a melhor pessoa, eu sou simplesmente tenho algo para te dar. Não. Porque às vezes, se você for olhar, a minha necessidade é muito maior do que a sua. Mas você tem que estar aqui porque você entendeu que além de tudo isso que você passa, existe alguém que é maior e soberano em relação a tudo isso. Obrigada, Jesus. Crucifica o Jesus. Ajuda a igreja, Jesus. Aí o que acontece? Jesus morre. Obrigada, Jesus. Quando Jesus ele morre, eu amo falar sobre a morte de Jesus, mas o tempo já se foi. Eu vou falar. Acontece uma coisa que nos separava de Deus. O quê? Houve um terremoto. E esse terremoto, alguns testemunhos vão falar que os sepulcros de alguns santos que foram mortos abrem e alguns santos voltam à vida. E aquilo simplesmente foi escuridão. Desde a hora sexta até a hora nona, simplesmente o céu se abre. E todo mundo percebe
Jesus. Após 40 dias, conversando com seus discípulos sobre coisas espirituais acerca do reino, depois da sua ressurreição, ele precisava voltar. 2 anjos vêm e fazem a sua escolta. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Faz a sua escolta. Os discípulos estão ali embaixo atônitos, olhando. Mestre, está indo embora. 3 anos e 40 dias com a gente. Está indo embora. Eles estão olhando. Aí os anjos falam, não é possível. Eles não entenderam. Os anjos olham e falam assim: por que estáis aí olhando para esse Jesus? Ele está indo, mas ele voltará para buscar vocês. Será que esse Jesus que está indo voltará para buscar? Vai encontrar vocês aí parados, entristecidos, entregue ao mundo a perda, entregue a dor da separação? Ou será que esse Jesus que voltará para buscar vocês vai simplesmente ver vocês fazendo aquilo que ele aconselhou vocês o quê? Ser testemunha deles até o confins da terra? O que simplesmente Jesus está falando e os anjos estão confirmando é que assim, ó, a igreja precisa nascer e a igreja vai nascer através de vocês. E é por isso que eu digo: para de ficar olhando para esse Jesus, mas coloca em prática aquilo que ele ensinou o quê? O id, vai pregar, vai cantar, vai anunciar as boas novas, porque esse Jesus pega e ele vem e ele voltará para buscar uma igreja sarada, uma igreja repleta pela glória dele. Graças a Deus que Pedro entendeu. Meu Deus, aleluia! Porque talvez se Pedro não tivesse simplesmente entendido, a revolução que foi a manifestação do Espírito não tinha acontecido. Porque ele voltará sim, mas ele deixou uma promessa: vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei um, e ele intercederá por vocês ao Pai. Ou seja, Pedro entendeu que para que aquele que Jesus prometeu chegasse, eles tinham que chamar por ele. É aí que a igreja nasce. É por isso que nós somos chamados como loucos. Sabe por quê? Porque a igreja começou no movimento, e a igreja entende que ela vai terminar no movimento.